Gente querida, que a graça e a paz de Jesus esteja com seu coração. Bom dia a todos. Estamos chegando para mais uma live. Que alegria estarmos juntos na presença de Deus. Que o Senhor possa continuar nos abençoando e nos cobrindo com a sua maravilhosa graça, como sempre tem feito a cada dia ao longo desses 6 anos de live que estamos fazendo aqui todos os dias, orando, buscando a sua face e meditando na preciosa palavra de Deus. Nós vamos orar neste momento pedindo ao Senhor que mais uma vez esteja conosco e receba o culto que temos a oferecer a Ele, toda adoração, todo louvor e toda gratidão do nosso coração. Querido Deus e soberano Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma vez mais nos colocamos diante do Teu trono de graça, reconhecendo, ó Deus, a nossa pequenez, as nossas limitações e fragilidades, mas ao mesmo tempo reconhecendo quão grande e quão poderosa é a Tua graça, que tem nos alcançado por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. E eu quero te pedir neste momento que Tu possas achar cada mente, cada coração, cada vida, cada pessoa, e que Tu possas proporcionar ao coração, Senhor, de cada um, de cada uma, um tempo, ó Deus, produtivo, um tempo abençoado, um tempo, ó Deus, de refrigério, de renovação, de paz, de alegria, de gozo e de poder do Teu Espírito Santo sobre a vida das Tuas filhas e dos Teus filhos. Eu não tenho dúvida que Tu preparastes esses minutos, ó Deus, neste final de manhã, para alcançar as nossas vidas e encher os nossos corações. Por isso, libera daquilo que Tu tens, daquilo que Tu queres, daquilo que Tu projetastes para este tempo e surpreende os nossos corações com o Teu abraço, o Teu toque e a Tua graça. Nós pedimos, fica conosco e em nós, esteja conosco e trabalha por nós, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, queridos. Vamos ler a palavra de Deus. Eu quero convidar você para estar lendo comigo no livro de Neemias, para a glória de Deus. Neemias, companheiro de Esdras. Nós vamos ler Neemias. Eu quero olhar com você no capítulo de número 6, que é bem conhecido. Neemias, no capítulo de número 6, diz assim, a preciosa palavra de Deus. Neemias capítulo 6, verso de número 3, diz assim: E enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Eu vou me apegar aqui à expressão que é mais conhecida desse texto, desse capítulo 6, para que a gente possa, em nome de Jesus, aplicá-la ao nosso coração. Neemias diz, na parte B do versículo 3, estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso parar. Amém. Vamos juntos adorarmos a Deus com alegria, bendizermos o nome do Senhor. Eu vou colocar aqui esse hino da harpa cristã, que já faz parte aqui da nossa live, o hino 5, que tem muito a ver com a nossa entrega diária na presença de Deus, em oração, em jejum, em consagração diante daquele que vive e reina para todo sempre. Que Deus nos encha da sua graça, que o Senhor derrame sobre nós do seu poder e que possamos viver cada dia mais esta comunhão proposta pela palavra de Deus e também através dessa canção. Vamos adorar a Deus. Hino 5 da harpa cristã. Espírito, alma e corpo, oferta-te, Senhor.
Deus consagrado, em Cristo vem voltar, ó desce fogo santo, do céu vem será. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo me voltar. Ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo meu altar, ó desce fogo santo, do céu vem tu será. Graças a Deus. Vamos continuar adorando a Deus com o hino de número 8 da nossa harpa cristã, que também já faz parte da nossa live aqui. Vamos adorar a Deus com alegria. Jesus é bom. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e das fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre digno, não há, nem mais humilde, mais benigno, não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoar anela. Ele só, e pelo seu santo sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se compraziu. Nele só, mas sua glória me ha repartido. Dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um filho em guia. Nele só, a noite enche de alegria. Ele só,
Bendito seja o nome de Jesus. Vamos continuar na presença de Deus, adorando ao Rei. Vamos continuar bendizendo o nome de Cristo Jesus com alegria. Ele é bom, o Senhor é bom. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O Senhor é bom. Deus abençoe os irmãos que estão passando aí. Eu sei que hoje é uma quinta-feira, geralmente a quinta-feira, a sexta, os irmãos já vão se preparando para o final de semana. E muitos, devido ao corre-corre, né, do encerramento da semana, acabam não participando com a gente aqui. Outros depois é que vão assistir através do nosso canal no YouTube. E todos mais também que acompanham através da Web Rádio Missão Ezel e da Web TV Missão Ezel, que está aí 24 horas no ar e está sendo uma bênção. Estamos chegando ali a 24 mil visitas ali no site e é uma alegria saber que tem bastante gente que tem passado através da nossa Web Rádio, da nossa Web TV e tem buscado receber, se alimentar e viver aquilo que o Senhor tem projetado a partir da sua palavra, através daquele trabalho também. Esteja orando pelo Seminário Bíblico Ezel, orando por todo o trabalho da comunidade cristã Casa da Noiva, que tem feito um trabalho de grande edificação, acompanhando corações de perto e de longe, principalmente corações que estão distantes e com a necessidade de serem aconselhados, orientados, instruídos pela palavra, e a gente tem tido a alegria de, a cada manhã e durante o dia, em algum momento que a gente tem a oportunidade de ouvir o grito da alma de muita gente, e continuamos fazendo isso, né, levando em consideração cada pedido de oração, ouvindo aí das múltiplas necessidades, cooperando, né, para que pessoas possam vencer aí um momento ou outro que estão vivendo na medida do possível. E tudo isso a gente faz e tem feito com o coração de gente que tem estado ligado ao nosso coração pastoral, orando com a gente, cooperando com a gente e avançando junto com a gente. E nós agradecemos, são poucos, mas os poucos que estão conosco, cooperando a cada dia, são pessoas preciosas para o nosso coração, porque nós temos orado todos os dias, incessantemente, crendo que o Senhor ainda vai honrar sua vida, honrar sua casa, e Deus ainda vai abençoar e prosperar muito você e sua família em todas as áreas da sua vida, porque Ele é Deus e Ele é bom. Mas estamos aqui por causa do Senhor. E é Ele e não nós que tem nos feito povo seu e ovelhas do seu pasto. Eu sempre digo isso, que é uma expressão que o salmista usa em um dos salmos, quando ele diz de forma linda, né? Foi Deus que me fez, que nos fez seu povo. Eu gosto dessa expressão. Foi Ele que nos fez. E isso tem muitas coisas dentro dessas palavras, né? Porque ele diz claramente que ele nos fez por causa dele mesmo, para ele mesmo e a partir dele mesmo. Não teve a ver comigo, não teve a ver com você, não teve a ver conosco, nunca terá a ver com a gente e com o conjunto de coisas que a gente faça de forma perfeita. É tudo graça e pela graça, e somente graça que flui do coração daquele que é bom e que cuida de cada um de nós, apesar de nós mesmos. Porque Ele sabe de mim, Ele sabe de você, Ele sabe de nós, mas Ele não cessa de nos acolher, de nos abraçar, de nos levantar todo dia e dizer para a gente, como disse Jesus aos seus discípulos, em Mateus 28, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E Ele
está comigo e com você, e essa é a nossa garantia que nos faz vencer as crises, as lutas, o medo, as aflições do dia a dia, é a certeza de que a presença de Jesus está conosco. E como disse o salmista, no Salmo 23, que eu citei aqui orando ontem, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tua presença é uma realidade, tuas promessas são fiéis, tu estás comigo. Vamos continuar na presença dele. E é isso que nos mantém todo dia de pé. Ele está conosco. Quero estar aqui por obrigação. Eu não quero estar aqui por religião. Eu só quero estar aqui porque eu te amo. Quero estar pra fazer uma canção. Eu não quero estar aqui pra pedir algo de tuas mãos. Eu só quero aquele que nos amou primeiro. Quero estar aqui, obrigação. Eu não quero estar aqui por religião. Eu só quero estar
de Jesus. Bendito seja Deus. Estou sentindo a presença dele aqui. Nós estamos aqui porque o amamos. Não tem a ver com outra coisa. Nós estamos respondendo àquele que nos amou primeiro. A gente obedece porque o amamos. Alguém às vezes pergunta por que você semeia, por que você planta. E na cabeça de alguns tem a ver com pastor, tem a ver com o culto, tem a ver com uma instituição, com a igreja, mas não, é porque o amamos. Nós estamos respondendo àquele que nos amou primeiro, porque a Bíblia diz que ele nos amou quando nós ainda estávamos mortos em ofensas e pecados. E ele decidiu nos vivificar pela obra salvífica de Cristo Jesus na cruz do Calvário e fez cair as escamas dos nossos olhos. Por que nós não somos mesquinhos com relação ao reino de Deus e à obra de Deus? Porque nós o amamos. Por que nós oramos constantemente, diariamente, incessantemente? Porque a palavra de Deus diz para orarmos também, mas acima de tudo, porque o amamos. Por que nós o louvamos, sejam aqueles que são profissionais do canto, ou aqueles que, como eu, são desafinados, mas não tem vergonha de expressar a sua alma, seu coração, publicamente, porque as pessoas publicamente fazem misérias e elas não têm vergonha de nada disso. As pessoas, na sua torcida por seus times de futebol, seja perdendo ou ganhando, elas fazem loucuras, fazem coisas às vezes absurdas, que não fariam às vezes para salvar uma vida. Por que nós vamos ter dificuldade de expressarmos a Ele o nosso amor? Nós lutamos para viver uma vida de fervor espiritual. E há aqueles que dizem, ninguém consegue viver todo o tempo assim. E é verdade. A gente tem momentos que a gente sobe ao monte na comunhão e tem dias que a gente está pegando o céu com a mão. Mas tem dias que a gente está com a alma cansada, com o espírito abatido. Mas até mesmo nesses dias a gente decide tomar um posicionamento de adorá-lo com intensidade e ele nos renova, ele nos enche. Mas por que a gente luta para viver esse fervor só porque a gente quer ser um ser espiritual, um ser humano espiritual, que se move todo dia, sabe? Envolvido com os dons para compartilhar com outros, para que outros nos admirem ou olhem para a gente com o olhar de quem diz, caramba, que Superman espiritual. Não, é porque o amamos. É o fato de amá-lo que a gente não quer permitir que o nosso lugar de intimidade esteja frio. Porque ele diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, não de todos. O amor de muitos esfriaria, não de todos. Ele disse por causa da multiplicação da iniquidade, e a gente precisa separar essa palavra com relação às Escrituras daquilo que a gente entende como pecado.
Porque ele diz iniquidade. Seria o pecado institucionalizado. E que graça praticamente como um padrão de vida. E ele diz, por se multiplicar tudo isso, aquilo que começa, às vezes, numa mentira de Abraão e depois vai virar parte da vida do Isaac e depois parte da vida de quem vem dele. E não é passado, claro que hereditariamente, mas há uma institucionalização ali, de modo que espíritos familiares começam a escravizar pessoas dentro daquela situação. Porque independente da pregação de alguns, nós que conhecemos a Bíblia sabemos. Não há hereditariedade. O Senhor diz, a alma que pecar, esta vai pagar sua conta. É o indivíduo, pelo indivíduo, sendo indivíduo, e não tem a ver com eu estou pagando o erro de outros, não. A Bíblia diz de que se queixa o homem, queixe-se dos seus próprios. Agora há uma ação de espíritos familiares que tentam manter aquele ciclo institucionalizado da bebida na situação de família, aquele ciclo institucionalizado da droga no ambiente da família, de outras coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque o amor de muitos esfriaria por isso. E a frieza espiritual que toma conta do coração, da vida de muitas pessoas. Ao ponto de muitas delas falarem comigo e dizerem, eu queria voltar a ter o mesmo ânimo, a mesma alegria. Mas como é que você vai conseguir isso se você só gosta apenas de movimento, sem Bíblia, seguindo quem você segue, andando com quem você anda, vivendo com quem você vive? Principalmente pelas redes sociais, que é tudo que tem ali um movimento específico, você está lá. Porque tem muita gente, você é atraído por essa ideia de que se tem muita gente, o negócio está certo e está dando certo. E para você essa é a ideia. Eu digo para você, de modo geral, na cabeça de uma grande quantidade de pessoas, essa é a ideia. São números que definem se está certo ou dando certo, quando na verdade não é. Até porque para Jesus, ele sabia, em João capítulo 6, que ali onde havia números, nem todo mundo comeria da sua carne e beberia de seu sangue. Nem todo mundo estava disposto a renunciar às coisas por ele. E a Bíblia diz que muitos foram embora e os discípulos ficaram preocupados, dizendo a Jesus, Jesus, o Senhor sabe que dá trabalho tirar gente de casa para vir para o culto. E o Senhor traz uma mensagem dura dessa, o povo vai deixar o Senhor. Jesus disse que deixe, que sumam, que desapareçam. É o desejo dele? Não. É que ele sabe que a rebelião do coração sempre vai levar as pessoas para mais próximo daquilo que o diabo quer. E não para aquilo que é a vontade de Jesus. Ele diz, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, ou seja, que não participar de uma comunhão comigo, abrindo mão de si mesmo para viver o meu plano, a minha vontade, o meu propósito, esse jamais, disse Jesus.
pode ter parte no reino. E os discípulos, olhando para Jesus, disseram: mas a gente vai perder todo mundo. E Jesus disse: não tem problema. Mas vai acabar tudo. Ele disse: vocês querem ir? Ele disse para eles: olha, Pedro, Tiago, João, todo mundo que está aqui, vocês querem ir também? E eles disseram a Jesus, e é o Pedro que fala sempre, né? Diz a ele: para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Muita gente que está maluco por causa apenas de movimentos. É seguindo A, B, C, às vezes missionária, não importa. E deixando de se alimentar saudavelmente da palavra que todo dia é exposta e aberta, como a gente tem feito aqui. Convidado você para perto da Bíblia e você, muitas vezes no seu coração, deixa a sua alma esfriar porque você vai atrás de rituais apresentados por pessoas, dizendo a você: faça isso, mais isso, mais isso. E como você vê uma multidão ali, naquele grupo, você está lá, interagindo, participando. Como você vê alguém lá no meio daquela rede social, você está lá. Porque para você é o mistério. Mas é por isso que a gente tem uma geração de crentes. Lamentavelmente eu digo isso como pastor, que não conhecem as Escrituras, que não têm profundidade bíblica. E é por isso que, às vezes, não sendo saudosista, o coração da gente sente falta da geração que passou. Porque até o final dos anos 90, você tinha um grupo de pessoas que às vezes com 2 meses na igreja já tinham ali dos 31.173 versículos que a Bíblia tem, uns 3, 4 mil guardados na mente, no coração. Internalizavam a palavra. E eu sei que a razão de termos uma geração analfabeta com relação à palavra, essa geração sem conhecimento de Deus, é porque nos falta amor por Ele. Porque quem o ama, ama a sua palavra. Quem o ama, ama estar com Ele. Quem o ama, ama estar na presença dEle, buscando a sua face. E sabe que a presença dEle, ela não está presa a lugares, a espaços, porque na cabeça de alguns, Deus é o Deus do tijolo, Deus é o Deus da cadeira, Deus é o Deus do microfone Shure, do equipamento de som de qualidade. Não. O encontro é gostoso, é bom, eu sempre estou aí participando, ministrando, cooperando, compartilhando, treinando pastores, evangelistas, diáconos, obreiros diversos que me procuram, e eu tenho compartilhado com eles diariamente a palavra, porque a alma deles é uma alma carente de direcionamento, de instrução, e muitos deles que começaram inclusive bem mais novos, se rendem no coração à necessidade de ouvir. É claro que a gente tem uma geração com um coração muito orgulhoso, soberbo, que não ouve ninguém, não aceita aprender de ninguém. Se você vai aconselhar, ele diz: eu já sei. E a gente que já vem caminhando há muito tempo, a gente diz: só sei.
que nada sei. Por mais que a gente conheça, mais a gente precisa conhecer. Por mais que a gente se aprofundou, mais a gente precisa se aprofundar, porque relacionamento com Deus é mergulhar no oceano profundo. A gente nunca vai viver o suficiente para atingir a profundidade disso, porém, quanto mais a gente estiver perto, mais de Deus nós vamos usufruir. Eu estou dizendo isso porque essa canção tem muito a ver com isso, né? O que a gente acabou de expressar a Deus aqui como louvor. Eu não quero estar aqui por obrigação. Eu não quero estar aqui por religião. E eu diria mais, eu não quero estar aqui apenas por uma necessidade de milagres. Não, não é por dinheiro. Nós estamos aqui porque o amamos. É porque o amamos que estamos 6 anos todos os dias orando e buscando a face dele aqui. E isso nós esfregamos na cara de Satanás e dos demônios dele. Não estamos aqui por outra coisa, a não ser porque queremos ter relacionamento com ele. Nas demais coisas, ele mesmo cuida, porque foi ele quem disse em Mateus 6, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Nós precisamos ter um relacionamento com ele mais aprofundado. Eu lembro do pastor Tiney, pastor Tom Tiney, quando disse que voltou de viagem um dia. E ele passou dias, né, ministrando, tinha uma expectativa muito grande de reencontrar-se com seus filhos, com a sua família. E quando chegou, ele tinha o costume sempre de trazer alguns presentes da viagem para dar aos seus filhos. E ele disse que quando chegou em casa, que abriram a porta, ele esperava dos meninos um abraço, um beijo no rosto, a bênção, qualquer outra coisa de expressão, de carinho e de amor. Mas os meninos correram e no que correram disseram: onde é que está a mala com os presentes? E ele ali tirou uma lição espiritual para a vida dele, porque ele entendeu que muito daquilo que os meninos fizeram, a gente vive fazendo com relação a Deus e ao culto. Ou você já não ouviu a expressão da parte de alguém sem entendimento bíblico: eu estou indo buscar a minha bênção. Estou buscando minha vitória. Você dificilmente ouve alguém dizer: eu estou buscando a face dele, a intimidade com ele, o relacionamento com ele. E essa é a proposta, porque ele saiu do céu e colocou a cara na terra para dizer a alguém: eu quero proximidade com vocês. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E é isso que ele nos chama para viver. E é isso que algumas pessoas não vão lhe chamar para viver. Porque você deixa de estar perto da Bíblia para estar perto de qualquer outro movimento, de qualquer outra coisa. E eu falo isso no afã de te ensinar como pastor que ama a sua alma, que sabe a importância da eternidade para as nossas vidas. E que sabe o quanto você e eu precisamos nos preocupar com a eternidade, porque ou a gente vai passar totalmente com Deus, ou sem Ele. E isso eu não falo no afã de atemorizar ninguém, até porque eu meteria medo na minha própria alma. Mas isso eu falo para que a gente entenda que o céu é real e que a gente vai para uma eternidade com Ele, mas é impossível dizermos que vamos para lá habitar com Ele eternamente
se a gente não tem prazer com ele, de viver com ele aqui dia a dia e a cada dia. É por isso que em Lucas, no capítulo de número 14, a palavra de Deus, ela traz para a gente de uma forma muito especial. Uma palavra dita por alguém, eu quero olhar com você rapidinho. Em Lucas, no capítulo 14, se você pode, marque esse texto na sua Bíblia, ele é importante. Assim como toda a Bíblia, mas esse texto fala muito com a gente, porque no capítulo de número 14, o verso de número 15 diante, Jesus está falando uma série de coisas importantes e preciosas e fazendo coisas grandes ali, no meio de um grupo de pessoas, e alguém vai falar com Jesus. E veja o que diz o verso 15. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa. Essa expressão é interessante, porque a mesa, ela falava de lugar de aliança. Quem se assentava à mesa estava fazendo uma aliança com quem estava ali. Isso para os judeus. Estar à mesa era um sim, era ter acesso ao coração e aquilo que o coração de outro expressava diariamente, continuamente, constantemente ali. Porque a mesa é o lugar onde as histórias são compartilhadas, onde às vezes o coração desabafa com outros e outros ouvem da angústia, da crise, querendo aliviá-los em amor e graça. Em amor e graça. A mesa era o lugar de se viver o momento do banquete. E não importa se tinha muito, se tinha pouco, o que importava é que aquilo que se tinha era com Jesus na mesa. E se tinha com Jesus na mesa, era motivo de louvar a Deus, porque Jesus, estando presente, tudo mais perde qualquer significado. Porque Ele é tudo em nós, Ele é tudo para nós, Ele é tudo por nós. Mas o texto diz, e ouvindo um dos que estavam assentados à mesa com Jesus, disse, olha o que ele diz, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. O que ele está dizendo é, quando chegar na eternidade, tudo será maravilhoso e feliz é aquele que estiver lá, porque todos estes vão desfrutar do banquete eterno lá em cima. E Jesus vai contar uma parábola para ele, para dizer a ele assim, olha, felizes são aqueles que comem pão aqui. Porque eles aqui, seria isso em outras palavras, estão ensaiando para lá. A cada momento que você ora, não somente a sua oração espontânea, livre do seu coração, mas o Pai Nosso, que Jesus compartilhou e que não é uma oração propriamente dita, mas uma série de orientações para que a partir da forma que Jesus apresenta aquela série de orientações, nós possamos construir as nossas orações. Lembrando que o Pai não é meu, nem seu, Ele é nosso. Dizendo a Ele que venha o reino, que seja feita a sua vontade. É um modelo de oração. Mas a cada momento que você ora o Pai Nosso, você diz o pão nosso de cada dia. Você está ensaiando para a eternidade. Logo,
Isso aqui não pode ser vivido com essa ideia de que a mesa aqui é comum, cada encontro aqui é comum, cada culto é comum, cada dia que nós estamos vivenciando essa jornada com Deus é comum. Não! Nós estamos todos os dias tendo um encontro com a eternidade a partir daqui. Por duas razões. Primeiro, porque nós temos o selo de Deus na nossa vida, o Espírito Santo está conosco. Segundo, porque o gozo da salvação toma conta da gente. Aquilo que eu sinto, aquilo que você sente, aquilo que nós sentimos enquanto estamos nesse momento de culto adorando a Deus, isso diz muito a mim, diz muito a você. Porque nós estamos desfrutando do gozo da salvação em nós. É por isso que Maria, quando foi separada para essa missão, né, de abrigar o corpo de Jesus dentro dela, ela disse: a minha alma engrandece o Senhor. A minha alma engrandece o Senhor. Aquilo é o gozo dessa salvação que flui de Cristo, começando a encher o ser de quem o adora. É por isso que a canção diz: eu não quero estar aqui por religião, por outra coisa, eu quero estar aqui porque eu te amo, e é essa expressão de amor que faz com que cada momento com a palavra, cada momento com a oração, cada momento que você tem acesso, inclusive a um coração que fala com Ele, que tem intimidade com Ele, isso é um motivo de celebração, isso é um motivo de gratidão, isso é um motivo de você dizer: eu vou aproveitar cada segundo, cada minuto, não deixe que o seu coração fique no lugar da frieza, da indiferença, desse convívio apenas religioso, onde se preocupa com tudo, menos com essa conexão profunda da alma e do coração com Jesus. Porque Ele nos chama, gente. Eu vou repetir. Ele nos chama para essa intimidade. Feliz é o que comer pão aqui, porque esse que valoriza aqui vai chegar na eternidade para desfrutar de tudo aquilo que está proposto, preparado e reservado para o seu coração. Suba na sua comunhão, renova em mim a canção do amor, renova em mim a canção do amor, renova em mim a canção do amor, por ti, Jesus. Renova a canção do amor, diga isso a Ele. Renova em mim a canção do amor, em mim a canção do amor, por ti, Jesus. Ele te chama para comunhão nessa manhã, nesta tarde. Espírito, camarada. Ao lugar do encontro
sei quem pode sentir a presença de Deus nesse dia, mas todos que estão ligados nele, sinta a presença dele na sua vida. Onde a tua voz era tão real, leva-me ao lugar de chamar. Renova em mim a canção do amor. Renova em mim a canção do amor. Renova em mim a canção do amor por ti, Jesus. Renova em mim a canção do amor. Renova em mim a canção do amor. Renova em mim a canção do amor por ti, Jesus. Leva-me de volta ao lugar do encontro, Lugar do encontro, aos primeiros dias, faz-me de novo. leva-me ao lugar onde em adoração, Em adoração, leva-me ao lugar onde os teus planos eram tudo que eu queria viver. Oh, eu vou deixar você abrir a sua boca para glorificar a Deus aí por alguns segundos, porque a nuvem da glória de Deus está sobre nós. Você que está com o coração frio, abatido, abatida, sem força, recebe agora de Deus que este homem daqui mandou daqui mandou me acender. Ai, o Iberebe de cantarás que nova dará. Enche-nos, Deus, a canção do amor. Renova em mim a canção do amor. Renova em mim aquela comunhão. Por ti, Jesus. Deixa ele encher, deixa ele encher. Ele está te envolvendo no
Seja cheia do poder do Espírito de Deus. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu quero ler a palavra de Deus com você, debaixo dessa graça, dessa presença tão gloriosa. Quero ler a palavra de Deus com você. Ele vive, Ele reina, Ele está conosco, Ele está conosco. Ele nos desafia a vivermos essa comunhão todo dia. E é por isso que a gente persevera aqui. Não é fácil, eu sei que não é. Estamos aqui há 6 anos. Tivemos dias aqui de fazer 8 lives por dia, 9 lives. Eu sei que não é fácil. Mas quando a gente põe coração em Jesus, como aqueles que o amam, e que querem a renovação dessa canção do amor por Ele em nós, a gente passa a dar um passo a mais para que Ele nos dê força, e Ele nos dá força. Ele nos dá do seu poder. Ele nos dá da sua graça. Ele nos dá do seu Espírito. E eu sei que Ele está fazendo isso, continuará fazendo isso, e vai fazer muito ainda por mim, por você, por cada um de nós, em todo tempo, a cada tempo da minha vida, da sua vida, das nossas vidas. Nós vamos ler a palavra de Deus e eu quero olhar com você a Bíblia e levar em consideração algumas coisas que estão inseridas aí. No livro do profeta Amós, muito conhecido. Amós, nós vamos ler no capítulo de número 3. Nós precisamos resgatar dentro de nós esse amor por Jesus, gente. A gente está vivendo um tempo estranho na nossa relação, um tempo estranho na nossa relação como crentes com relação à pessoa do Espírito Santo. Mas a gente vai reencontrar o caminho, e eu digo que talvez não as grandes multidões, mas alguns indivíduos, algumas pessoas que ainda querem o céu. Algumas pessoas que ainda querem o céu.
Eu estou falando isso porque Jesus, quando encontrou-se com a samaritana, ela tinha aprendido uma série de coisas sobre religião, religiosidade, liturgia, lugar de culto, de adoração. Mas ela pouco sabia sobre liberdade em Deus. Jesus vem para ensinar a ela sobre liberdade, em João capítulo de número 4, em Deus. Liberdade nos seus sentimentos, liberdade nos seus relacionamentos, liberdade na sua vida espiritual. E ele diz para ela, olha, está chegando a hora em que o Pai que procura os verdadeiros adoradores, ele vai achar, né? Os verdadeiros adoradores, mas não são aqueles que estão presos a isso ou aquilo, mas aqueles que o adoram em espírito e em verdade, onde quer que eles estejam. E isso vai subir do céu. E se subir do céu, se subir ao céu, essa adoração sincera, o Pai vai achá-los e vai fazer deles, com outras palavras, instrumentos da sua graça nessa terra. Mas olhe comigo Amós, no capítulo 3, eu quero apenas me apegar a uma expressão que está aí no verso de número 8. Diz assim: bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Eu quero me apegar a essa expressão, bramindo o leão, quem não temerá? Eu quero fazer uma declaração de fé de que a voz do leão ecoará nos próximos dias sobre a sua vida e sobre sua casa. Eu não quero aqui fazer um apanhado, nem traçar aqui uma caminhada, não é? Expondo o livro do profeta Amós. Eu só quero me apegar a essa expressão, porque aqui nós sabemos a quem está relacionada essa expressão, o leão. No próprio versículo, ele já diz: falou o Senhor, ou fazendo o Senhor a sua voz ser ouvida, quem não profetizará? Ou seja, quem não responderá ao que ele quer que seja feito? Então Deus é apresentado para a gente aqui como aquele leão que brada, cujo bramido é ouvido. E quando o texto nos coloca diante de Deus com essa representação aqui, está dizendo para a gente aqui 3 coisas de grande significado. Primeiro, que o nosso Deus é um Deus que tem autoridade sobre tudo e todos. Sobre tudo e todos. Uma vez que a figura do leão aqui, ela está como a figura de um rei. E a figura do leão está aqui como a figura de quem carrega consigo autoridade. O seu bramido faz com que outros temam. Segundo, quando o texto se refere
a Deus com essa representatividade, ou com esse símbolo de um leão aqui, está falando do seu governo que prevalece sobre todos os outros governos. O texto diz: bramindo o leão, quem não temerá? Falando o Senhor, quem não profetizará? E a ideia aqui é fazer com que eu e você, nós, entendamos, assim como o povo judeu nos seus dias, de que o governo de Deus é um governo superior. E isso é identificado a partir do seu bramido, a sua voz. A voz de Deus revela que o seu governo tem poder acima de qualquer outro, está acima de qualquer outro, prevalece sobre qualquer outro. Isso significa dizer que o governo de Deus tem voz, e essa voz ela é reverenciada, em primeiro lugar. Em segundo, ela é totalmente respeitada, porque não há quem possa contestá-la. Mas em terceiro lugar, essa voz de Deus, ela é totalmente aceita, acolhida, abraçada, porque não há o que ela, uma vez ecoando, não desarme. Bramindo o Senhor, fazendo ecoar, em outras palavras, a sua voz, qual o governo não temerá? É interessante que, quando o Senhor usa a vida do profeta Zacarias, ele diz: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Porque a voz do seu espírito é uma voz que prevalece sobre todo e qualquer governo. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos um governo estabelecido entre os animais. Nós temos o governo estabelecido naquilo que a gente chama, né, de reino das trevas. Nós temos um governo estabelecido. No próprio reino de Deus. E quando a gente fala desses governos, eu quero considerar justamente esse governo das trevas como aquele que se opõe ao governo da luz. E ele trabalha com algumas coisas. Você sabe que Paulo diz na carta aos Coríntios que ele cega o entendimento das pessoas. Está na carta aos Coríntios, Paulo diz que o Deus desse século, com D minúsculo, cegou o entendimento das pessoas. Ali nós poderíamos pensar em Mamon, nós poderíamos pensar no Deus das riquezas, enfim. O Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. Mas nós estamos pensando ali na figura daquele que é o representante maior do que se chama de império das trevas. Ele cegou o entendimento das pessoas, porque ele trabalha com a cegueira espiritual. Ele trabalha não permitindo, não deixando que pessoas tenham acesso à luz e aquilo que é da luz prevaleça sobre elas. Estou falando das boas sementes de Deus,
Porque na parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, verso de número 3 a 9, Jesus disse que tem sementes que caem sobre corações e são roubadas. Tem gente que vai ouvir a palavra, mas a palavra não se aprofunda dentro delas. Elas são sempre aquelas que vão estar de porta em porta, clamando aqui e ali, por oração, porque elas não abrem a porta para que a palavra de Deus domine as suas vidas. E Jesus disse isso. Cai numa terra, as aves levam, cai noutra terra, a terra tem pouca profundidade, logo a semente morre, cai noutra terra, cai ali em outra terra, e ele diz que o espinheiro sufoca a semente até que cai em boa terra. De 4, tem uma que responde à altura daquilo que foi semeado sobre o coração. E a gente precisa estar atento, porque tudo que o adversário quer é cegar a vida espiritual das pessoas, é mantê-las numa cegueira espiritual. Paulo fala em Efésios, no capítulo de número 6, que ele usa uma segunda ferramenta nesse governo de trevas. E Paulo cita em Efésios capítulo 6, entre o verso 10 a 18, quando fala da armadura espiritual do cristão, e é bom que você leia algumas vezes Efésios capítulo 6. Paulo diz ali que ele usa, estou falando do império das trevas, usam dardos inflamáveis, setas fortíssimas lançadas para enfraquecer, para debilitar. E se a sua mente não está protegida com o capacete da salvação, se o seu coração não está cheio do Espírito Santo, você cai nessa cilada. Porque ele lhe atinge com setas quando a mente não está protegida, quando o coração não está protegido pela palavra, o capacete da salvação, com a espada do Espírito, com o escudo da fé. Quando você não está revestido de Deus, você pode acordar com maior ânimo, de repente ele planta em você um desânimo, você acorda com a maior alegria de todo dia orar e meditar na palavra de Deus, mas ele vai fazer com que você simplesmente por meio de uma seta seja enfraquecido. Ele usa a dúvida. Em Mateus 4, a Bíblia diz que esse governo das trevas, ele fez uma visita no deserto que Jesus estava. E ele por mais de uma vez disse: se tu és filho de Deus, fazes isso. Qual era o objetivo? Levar Jesus a fazer? Não. A princípio era plantar uma dúvida. Era plantar uma dúvida. Só que Jesus já tinha passado pelas águas do batismo e diz a Bíblia que o céu de Deus se abriu. O Espírito de Deus desceu em forma corpórea de uma pomba e a voz foi ouvida dizendo ali: este é o meu filho em quem eu tenho nele prazer. E se Deus falou sobre você e plantou isso dentro de você, ninguém mais arranca. Mas a dúvida quanto à palavra de Deus, a veracidade da palavra de Deus, a dúvida quanto à possibilidade de relacionamento com Deus, a dúvida quanto à realidade proposta pela Bíblia de que há um céu a nos esperar, ou a nossa espera. Ele quer plantar dúvidas em você, desconfianças com relação às promessas de Deus. Eu ouvi porque os dias passaram e não aconteceu ainda, porque Deus tem um tempo que não é o nosso para trabalhar, mas Ele quer plantar dúvidas em você. E nós muitas vezes somos vitimados pela força dessas dúvidas.
E acabamos perdendo aquele fervor, aquela alegria espiritual que o Espírito de Deus, somente Ele pode plantar na nossa vida. Mas em quarto lugar, esse governo das trevas, ele quer plantar o desespero. Aqui eu já estou falando de um nível mais alto, porque eu estou falando de desequilíbrio psicológico, emocional, sentimental, todas as áreas. O que leva ao desespero, porque se você não tem equilíbrio, você não tem sustentação, e se não tem sustentação, você não tem onde se agarrar, e não tendo onde se agarrar, você desespera. Só que eu vim te dizer hoje que, independente das ações do governo das trevas, estou falando de mundo espiritual, tá? Ainda há um leão que brada. Vou dizer de novo, ainda há um leão que brada. E o texto diz, bramindo o leão. Qual é o governo das trevas que não vai temer? Lembra de Jó, que passou por todo um processo grande? Se você ler 3 capítulos de Jó, você já está com os pés dentro do livro de Jó todo. O capítulo 1, o capítulo 19 e o capítulo de número 42. Embora você deveria ler todo o livro de Jó uma vez no ano, pelo menos. Ao menos uma vez no ano você deveria ler o livro de Jó. Mas lá no livro de Jó, quando esse governo das trevas decidiu aparecer numa reunião dos filhos de Deus, o Senhor disse, viste meu servo Jó? E deu as qualidades de Jó, apresentou, deu testemunho das qualidades de Jó. E o adversário disse também, tu cercastes com uma cerca de sebe ele, sua família, seus negócios. Ele estava dizendo, lá tem uma cerca que eu não entro para bagunçar, que eu não posso entrar para bagunçar. E aí o Senhor deu a permissão para que se tocasse nos bens de Jó. Depois, Jó passa por um processo de desconstrução física da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Perde apoio, perde admiração, perde o respeito, perde a lembrança que as pessoas tinham da sua moral, da sua dignidade. Não é mais reverenciado. E é no meio desse processo que é dito a ele, Jó, agradece a Deus por tudo e morre, te entrega para morrer. Abençoa a Deus e morre. Que é o que está no texto mais antigo. Abençoa, ou seja, bendiz a Deus e morre. E aí diz o texto que Jó disse, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Por que Jó não atribui isso como algumas pessoas fariam? Porque aprovações, atestes que as pessoas dizem logo, tem a ver com as trevas. E eu sei que de verdade muitas coisas têm a ver com o adversário. Algumas coisas têm a ver. Mas por que Jó não atribui, não dá esse gosto ao adversário? Porque ele sabe que Deus é um leão, gente. Qualquer outra coisa é criatura. Deus é quem tem todo o poder sobre as nossas vidas.
E aqui eu já digo, Jó decide glorificar a Deus e diz: o Senhor me deu, o Senhor tomou. No capítulo 19, que eu cito sempre aqui, no verso 25, ele diz: o meu Redentor vive e ele se levantará em meu favor sobre esta terra. Diz a Bíblia que Deus veio conversar com Jó. E Deus fez 72 perguntas a Jó. Era um vestibular de Deus com Jó. Era um questionário da pesada. E Deus começou a falar com Jó sobre geodésia. E disse para ele: onde estavas tu quando eu estabeleci os limites da terra? Jó ficou calado, e aí vem as perguntas até o momento que Deus diz para ele. Que ele diz para Deus, no capítulo 42, verso 2, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Ele estava dizendo: não tem governo das trevas que prevaleça. Jó estava dizendo: a minha vida começou no Senhor, vai terminar no Senhor. Minha história de família começou no Senhor, vai terminar no Senhor. Essa porta que o Senhor abriu por anos na minha vida começou no Senhor e vai continuar no Senhor. A minha saúde começou no Senhor e vai continuar no Senhor. Não há outrem que prevaleça aqui. Eu sou teu, tu és meu, eu estou em ti, tu estás em mim, e eu sei que tu és o leão que vai bradar. E Deus bradou. No capítulo 42, verso 10, a Bíblia diz que o Senhor mudou o cativeiro de Jó e acrescentou em dobro tudo o que antes ele possuía. O seu Deus é maior. Por que você acha, em segundo lugar, que Deus não deixou que matassem José, por exemplo, o filho de Jacó, mas permitiu eles jogarem na cisterna, depois venderem, revenderem, permitiu ele ser caluniado? Ele foi para dentro de uma prisão, e lá dentro dessa prisão Deus o usa como instrumento para outros. Ele é esquecido e parecia que as trevas estavam prevalecendo a partir da calúnia que levantaram contra José. José parecia que ali morreria dentro daquela prisão, até que Deus permitiu o faraó sonhar e ninguém conseguiu interpretar, e chegou a vez de José. E no capítulo 41 a Bíblia diz que faraó reconheceu que somente José tinha o Espírito de Deus. E diz a Bíblia que ele colocou um anel, turbante, deu a José um carro, família, enfim, e José passou a ser o governador do Egito. E Deus, naquele dia, começou a fazer uma obra extraordinária na família de Jacó através de José. Porque Deus estava dizendo, a partir do que fez com José, que quando o leão decide bradar, ninguém impede. Agora, eu estou vendo Jesus, que está na região da Galileia, em Marcos capítulo de número 5, e diz a Bíblia que Jesus, ele chama os discípulos para seguir para a região de Gadara, e diz a Bíblia que eles enfrentam uma tempestade, Jesus acalma aquele vento, aquelas águas, tudo mais, e eles chegam a Gadara. Ao chegar em Gadara, há uma realidade estabelecida ali. O governo das trevas estava dominando uma vida que estava ali. E diz que essa pessoa estava numa situação que ela se feria com pedras, primeiro.
ela não conseguia ter um tempo de descanso, andava de dia e de noite. Terceiro, ela não lidava bem com ambientes de paz, com ambientes de tranquilidade e de alegria. Ela estava presa a uma outra realidade. E essa realidade, ela é exposta e apresentada a partir dali. Essa realidade, vou repetir, ela é exposta e apresentada a partir dali. Porque diz a Bíblia que ele andava entre os sepulcros. Ele era o homem do cemitério. E aqui não era aqueles que trabalham lá, mas era alguém que estava preso à realidade de morte. Uma morte espiritual e que estava já beirando a morte física, até Jesus chegar no território. E quando Jesus chega, a Bíblia diz que esse homem vem na direção de Jesus. Está escrito que aqueles que estavam nele começam a dizer a Jesus sobre o fato de Jesus chegar ali para atormentá-los. E diz as Escrituras que Jesus já foi dizendo: sai daí. Eles resistem não à voz de Jesus, mas ao fato de que houve alguma liberalidade para que eles estivessem lá. Houve alguma concessão para que eles estivessem ali. E eles dizem que os deixasse entrar nos porcos. Jesus diz: vai. A Bíblia diz que naquele momento a autoridade do leão prevaleceu contra o governo das trevas, que teve que deixar aquela mente, aquele coração, aquela vida. E diz a Bíblia que o homem foi totalmente restaurado. E aqui voltamos ao ponto. Ele foi restaurado na sua mente. Ele foi restaurado nas suas emoções. Ele foi restaurado nos seus sentimentos. Ele foi restaurado quanto à sua vida espiritual. Porque o leão decidiu bradar. Aonde a voz do leão brada, quem é que vai ficar como quem resiste? A voz do leão bradou e o que estava prendendo, amarrando, segurando, detendo, teve que sair. E eu estou dizendo isso hoje, já para terminarmos, que o leão está em ação na sua vida. E quem sabe ele está pisando no seu território hoje. Quem sabe ele está pisando na sua casa hoje. Quem sabe ele está chegando nesse ambiente de trabalho hoje. E tudo que havia de resistência, tudo que havia de barreiras, tudo que havia de bloqueio ou de palavra de maldição lançada contra a sua vida, quem sabe isso não está caindo por terra agora. Porque ele está chegando aí para dizer: sai. Sai da casa, sai dos negócios, sai das finanças. Sai da vida espiritual, sai da história daqueles por quem ela ora. Eu estou dizendo que o leão está abrindo a boca para bradar nesta tarde. E a autoridade do leão prevalece sobre as nossas vidas. E nós declaramos hoje que o leão tem todo o direito sobre as nossas casas de falar, de bradar e dizer que haja saúde, que haja milagres, que haja tempos de paz.
Eu sempre tenho dito, porque sempre tem gente nova ouvindo, algemas estão caindo agora, correntes estão caindo agora. Há uma paz tomando conta, há uma alegria tomando conta, há uma força de Deus renovando as tuas forças, há uma alegria de Deus, trazendo alegria ao teu coração, e o Senhor está te proporcionando novos dias, novos dias, novos dias. O governo de Deus prevalece. O leão está bradando e está dizendo a quem pensava que dominava o território: sai daí. Eu estou declarando em nome de Jesus, sua casa livre, seu trabalho livre. Eu estou declarando em nome de Jesus, sua saúde livre. Eu estou dizendo que aquele que chega para resolver chegou. E se o leão está bradando, sai da frente quem estava dizendo que ia prevalecer contra você, porque só prevalece na sua vida a voz do leão da tribo de Judá. Esses dias ouvimos uma mensagem linda através da missionária Lucivânia aqui, dizendo: chegou a hora das leoas e que elas vão gerar diante das perdas que tiveram, elas vão continuar gerando. E eu me uno àquela palavra que tanto edificou a minha vida para dizer que os leões já estão de pé, porque o leão maior está bradando em seu favor. Eu estou lhe dizendo que o leão está bramindo. Quem não temerá? A enfermidade, a crise financeira, um problema de ordem espiritual. Quem não temerá o brado do leão? Ele vai resolver. Ele vai abrir as portas. Eu estou dizendo a você, ele vai resolver. Ele vai abrir as portas. Ele moverá a sua vida para coisas grandes, para coisas maiores, para coisas melhores, para coisas profundas. Eu estou te dizendo, há um céu aberto sobre a sua vida. O leão está bradando e dizendo: sai todo impedimento hoje. Deus. E me manda aqui, mandou e assemi. Há uma unção de Deus muito forte liberada sobre nós aqui. Deus vai dar um brado dentro desta casa. Deus vai dar um brado nessa situação. A voz do leão está ecoando e ele está dizendo: quem vai segurar a autoridade dele que está sendo manifesta em teu favor? A voz será ouvida e tudo que foi feito contrário será desfeito. Está sendo desfeito agora no nome de Jesus. Você está sentindo a unção dele sobre a sua vida? Você está recebendo a autoridade dele sobre a sua vida? Receba, receba, receba. Eu estou lhe dizendo que o leão está bradando hoje. Vai se resolver. Recebe saúde aí. Recebe vida aí.
recebe alegria aí, recebe força aí, ebenereste ouve adagaladas, ele mandarasti ouvadarás. Estou sentindo o testemunho do Espírito de Deus dizendo ao meu coração que Deus tem pressa, Deus tem pressa, Deus tem pressa, Deus tem pressa. Assim como aquele homem foi restaurado em todas as áreas da sua vida, ao ponto de Jesus dizer: volta para a tua casa e conta o que Deus fez por ti. Deus está liberando hoje tempos de paz, tempos de alegria, tempos novos sobre o seu coração e sobre a sua vida. Nada nem ninguém vai parar o que Deus tem contigo. Nada nem ninguém vai parar o que Deus tem para a tua alma. O Deus que começou é o Deus que vai terminar. Recebe, 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 recebe da parte dele. O tempo é chegado, a hora é chegada. Que começou é o Deus que vai terminar a obra que começou. É Ele quem diz em Isaías capítulo 46, verso 9 e 10, que não há semelhante a Ele. Ele anuncia o fim quando ainda está no começo, e Ele faz prevalecer toda a sua vontade sobre a terra. Foi Ele quem permitiu Nabucodonosor sonhar em Daniel capítulo 2, e diante daquela estátua grande que representava os governos do mundo, e eles estavam representados sobre todos aqueles que em sequência exerceriam autoridade. E ele vai e chega em Roma, os pés misturados ali com ferro e barro. Mas foi visto uma pedra que foi lançada sem mão para abater aqueles governos. E essa pedra crescente revelava a expansão do reino, prevalecendo sobre todos os territórios. Eu estou dizendo a você que a história ainda está nas mãos de Deus e no controle dele. O leão vai bradar neste tempo. O leão vai bradar neste tempo. Não tem quem prevaleça contra o poder e a autoridade dele em meu favor, em seu favor, em nosso favor. Nós somos dele, ele é nosso. Ei, hoste de Maragalho, vamos daqui mias. Tawando limi dehemi, diminiando roviácia. Cabaste de que venerio. Pawana mando do como bandi assidi daqui de ormi anideriere de guiada hasti no manuria. Eita, ele está me envolvendo aqui. Eni kawassieni de ouvi na canda que me dedia. Argi ouvi daqui manova no dono me hasti nivias. Delitio menassi que venio paiui enita wastio. Que me mandou anudi di cavallia, che andorò via semi, e mi battuto come bandi, ossia tavasti, e mi vias, dolordia, che
Samando como bawando isti derrebia. Um brado do leão em nosso favor neste dia. E há uma vitória de Deus liberada sobre os nossos corações. O que há de vir virá, não tardará. O que há de vir virá, não tardará. O que há de vir virá, não tardará. Deus tem pressa e Deus vai honrar. Deus tem pressa e Deus vai abençoar. Deus tem pressa e Deus vai fazer. Deus tem pressa e Deus vai mover. Deus tem pressa e Deus vai exaltar o nome dele sobre a tua vida. A pedra está sendo lançada e ele está dizendo que o governo dele prevalecerá sobre a sua vida. Bramindo o leão, quem não temerá? Quem não estremecerá diante do poder e autoridade dele? É ele quem está sendo engrandecido nas nossas vidas neste dia. É ele quem está nos abençoando. Pai Celestial, nós te agradecemos por mais este dia na tua presença. Continua nos abençoando, ajudando, fortalecendo e sustentando as nossas mãos. Dá-nos a alegria de vivermos, ó Deus, uma tarde abençoada e uma noite abençoada. E que este dia ainda seja dia de novas vitórias da tua parte nas nossas vidas. Que possamos agradecer e sermos gratos por tudo aquilo que tu tens ministrado ao nosso coração. Porque aonde o leão fala, não tem quem resista ao teu poder. Por isso, traz vida, saúde e cura. Traz liberdade e paz. E traz aos corações, Senhor, um novo tempo, fazendo com que cada coração e cada vida sejam em tudo, Senhor, abençoados, felizes, prósperos no Senhor. Porque eu sei que o teu brado neste tempo é de paz, e o que tem que vir virá e não tardará. Bradando o Senhor qual é o governo das trevas que vai prevalecer. Estou falando no mundo espiritual, Senhor. Estou falando de Satanás e os demônios dele. Quem são eles diante de ti, meu Deus? O Senhor é grande, poderoso e é tudo na nossa vida. O Senhor é grande e fiel. A tua palavra diz que o Senhor faz tudo o que te apraz. E estás acima de tudo e de todas as coisas. Exalta o teu nome nas nossas vidas. Faz prevalecer o teu nome nas nossas vidas. Honra o teu nome nas nossas vidas. E nos ajuda nesse mês a vivermos algo diferente, Pai, da tua parte. Porque nós temos crido que tu vais bradar ainda nesse mês em favor de todos nós. E a tua vitória será uma realidade completa e total nas nossas vidas. Que seja assim, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Abençoe cada um dos irmãos e irmãs que passaram por essa live. Continua fortalecendo a vida do irmão Tiago. Continua fortalecendo a vida do irmão Souza. Continua fortalecendo a vida da irmã Fernanda. Continua fortalecendo
fortalecendo a vida da irmã Mirta. Continua fortalecendo a vida da irmã Rosemary. Continua fortalecendo a vida dos irmãos e irmãs que ainda andam conosco em oração. Aqueles que ainda têm um coração cheio da tua palavra e cheio do amor que o teu Espírito Santo gera. Que o Senhor alcance, ajude, fortaleça, renova e faça os teus filhos viverem, Senhor, um tempo de coisas novas, um tempo de coisas gloriosas e preciosas. Nós te agradecemos no nome de Cristo Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Uma ótima tarde debaixo do cuidado daquele que é o leão da tribo de Judá. Que Deus conceda a você uma tarde linda, uma noite linda, cheia da graça dele e das suas bênçãos. Não deixe de visitar a nossa web rádio Missão Ezel, não deixe de visitar a nossa página da web TV Missão Ezel. Não deixe de estar também acompanhando o que a gente está postando no nosso novo canal aí, que é o canal da Comunidade Cristã Casa da Noiva. Não deixe de estar acompanhando aí a página também da Comunidade Cristã Casa da Noiva. Enfim, sei que os irmãos estão mais acostumados a estarem com a gente aqui nos canais Jefferson Santos, mas você pode seguir e acompanhar aí aquilo que a gente está começando a postar semanalmente através desses outros meios, dessas outras redes sociais. Deus abençoe e que Ele possa alcançar você, sua casa, sua vida. Que venha uma grande vitória sobre a vida de cada um. Que venha uma vitória de Deus grande sobre a sua vida, irmã Cátia, sobre seu esposo, sobre sua casa. O Senhor honre a todos nós, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.